Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, 12h59. Boa tarde. Boa tarde, dia 24 de julho, quinta-feira, né? Tá voando. Tempo e temperatura agora na nossa cidade, 25 graus. Possibilidade de chuva em 25%, umidade relativa do ar em 79% e ventos a 19 km por hora. Esse é o clima agora aqui na nossa cidade, em Arapiraca, tá bom? Sejam bem-vindos. O programa Mais Saudável do Rádio tá no ar. E hoje a gente recebe aqui a doutora Mayara Mendes, gastroenterologista e endoscopista. E o tema, gente, câncer coloretal. O que a gente precisa saber? O que é que você precisa saber sobre o problema que provocou aí a morte da cantora Preta Gil? Que inclusive seu corpo está chegando, eu acredito que hoje ou amanhã, está sendo velado na sua cidade natal, que é o Rio de Janeiro, né? O câncer coloretal é um dos cânceres mais silenciosos que existem e por isso que precisa de um certo cuidado. O que me chamou a atenção, doutora, foi numa entrevista que a Preta ela fez para a apresentadora Ana Maria Braga. Ela falou dos sintomas e os sintomas que ela resolveu ou decidiu não levar em consideração. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. Então, André, eu tive a oportunidade de assistir essa entrevista e eu achei o máximo, porque eu achei que ela foi super didática, conseguiu explicar muito sobre o câncer de intestino, sobre como tudo aconteceu com ela e sobre como as formas de prevenir. Uma explicação tão boa, melhor do que muitos médicos explicam por aí. Achei ótima e eu acho que esse é um assunto bem oportuno para a gente abordar hoje, para a gente conseguir entender melhor como funciona a prevenção, os sintomas desse câncer, para a gente conseguir deixar isso muito claro para a população sobre a importância de prevenir o câncer coloretal. Perfeito. Marcão, a gente pode reproduzir esse áudio aí? Quando estiver pronto, você fala para mim, vocês vão ouvir o que é a cantora Preta Gil. Ela fala num diálogo com a Ana Maria Braga. E realmente, ela fala de tudo como acontece, como começa e como foi e como lhe custou, né? Não prestar atenção aos detalhes, né? Esses detalhes são muito importantes. Doutora, o que é exatamente o câncer coloretal e quais as regiões do corpo que ele atinge? As pessoas pensam somente que é no colo e no reto, mas não é bem assim. Então, André, o câncer coloretal especificamente é o câncer que acomete o intestino grosso, que é formado por vários segmentos do cólon, e pelo reto, tá? Pode haver câncer em outras áreas do intestino, a gente tem o intestino delgado, pode haver câncer gástrico, pode haver câncer no esôfago, mas quando a gente fala de câncer coloretal, são aqueles cânceres que acometem o cólon e o reto, ou seja, o intestino grosso e o reto, que estão intimamente conectados, diga-se de passagem. Uhum. Marcão, eu queria que tu por gentileza, depois colocasse aí. Não são as primeiras imagens que eu te mandei, ali são da endoscopia, que é o exame que se faz para diagnosticar, mas sim daquelas últimas que tem os carocinhos no intestino, tá? E por que a gente vai falar sobre isso? Doutora, alguns sintomas, eles são bem inespecíficos e às vezes são silenciosos, né? Eu, como um paciente que já fez, eu acho que 4 endoscopias, estou caminhando para a 5ª, que vai ser com você, né? E as pessoas podem perguntar, poxa, bicho, esse exame... Gente, acredite, o preparo é pior do que o exame, tá?
Não existe. E ainda assim, desculpa interromper, André, e ainda assim, apesar de ser algo desconfortável, mas dá pra gente minimizar os desconfortos do preparo de formas muito fáceis. Exatamente. E assim, tem muita gente que pode estar pensando, né? Mas eu não vou fazer não, porque é pelo ânus, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, tá? Uma garota com 50 anos, porque no meu tempo, tô falando no meu tempo porque eu sou dessa década, né? Eu sou da década. A Preta Gil era 4 anos mais nova que eu. Então, eu faço 54 no mês que vem. Ela tinha 50, se eu não me engano, ia fazer 50 anos. Entendeu? Então, eu sou mais velho que ela 4 anos. Nós somos da mesma geração, né? E fica aquela pergunta: se ela tivesse feito as suas colonoscopias antes, né? Será que dava para identificar, diagnosticar? E aí vem a minha pergunta, doutora, em relação a isso, né? Se o diagnóstico fosse precoce, quantos % de chance de cura teria? Porque o caso da Preta Gil foi questão de metástase, ou seja, o câncer se espalhou por outros órgãos. No começo, o câncer coloretal é plenamente... A gente pode dizer que ele é curável? Absolutamente curável, André. Quando o câncer de intestino ele é diagnosticado nas suas fases iniciais, a taxa de cura supera 90%, se aproxima de 95% de taxa de cura quando ele é diagnosticado nas fases iniciais. Então, essa é a parte mais importante da gente falar sobre isso, porque o câncer de intestino, ele é um dos mais comuns do mundo, tá? É o terceiro tipo de câncer mais comum do mundo, fica apenas atrás do câncer de mama nas mulheres e do câncer de próstata no homem. E apesar dele ser tão comum, ele é absolutamente prevenível, tá? E por ser tão comum, é que cabe o rastreamento, e com o rastreamento a gente consegue fazer essa prevenção, ou caso a gente não consiga prevenir, mas a gente consegue diagnosticar precocemente e até, muitas vezes, tratar pela própria colonoscopia sem precisar de abordagem cirúrgica. Uhum. Doutora, fatores como genética, alimentação e sedentarismo e a idade, eles são preponderantes para o surgimento do câncer do colo? São tão preponderantes que justificam essa antecipação da idade de surgimento do câncer de intestino. Isso é uma coisa que a gente abordou muito no caso da Preta Gil, que a idade de surgimento do câncer de intestino está cada vez menor. Não é mais uma coisa de idoso. Paciente jovem tem sido diagnosticado e muitas vezes em fases avançadas, como foi o caso dela. E por que isso? O principal fator são os hábitos de vida, uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados e açúcares refinados, o sedentarismo e a obesidade. O tabagismo e o consumo excessivo de álcool também são fatores determinantes. Mas a geração atual é uma geração que os estudos comprovam que está bebendo menos e fumando menos. Que bom! Mas a alimentação ainda é uma coisa que precisa de bastante atenção. E nessa imagem que está aparecendo para vocês, a gente consegue entender melhor um pouquinho por que esse câncer é tão prevenível. Esses nódulozinhos, essas bolinhas que vocês estão vendo na imagem, é o que nós chamamos de pólipos. Então, pólipos são lesões pré-neoplásicas que surgem no intestino, que tem como principal fator determinante a idade. Então, quanto mais a idade passa, maior o risco desse tipo de lesão surgir. E essas lesões são as lesões que preconizam o surgimento do câncer propriamente dito. Então, quando a gente detecta essas lesões, ainda não são cânceres e a gente consegue, pela colonoscopia, retirar essas lesões. Uma vez retiradas e adequadamente retiradas, aquele processo está interrompido e resolvido. Então, você preveniu a evolução daquela lesão para a formação do câncer. Perfeito. Doutora, você falou aí em a importância da alimentação, né? Não comer ultraprocessados, a importância de ter uma alimentação rica em fibras,
E também a questão de uma coisa que o brasileiro gosta muito e na realidade é uma carne de difícil digestão, que é a carne vermelha, a questão do consumo do álcool. Isso também são fatores predisponentes para o câncer coloretal? Com certeza. A ingesta de carne vermelha tem uma relação direta com o aumento da incidência de câncer coloretal. Não quer dizer que você não possa comer de jeito nenhum, mas que essa não seja a parte principal da sua alimentação. Que você consiga mesclar com outros tipos de fontes de proteínas com menos índice cancerígeno, nesse ponto de vista. Mas que o áudio tá aí no ponto? Já tá? Pronto, agora a gente vai ouvir sim a voz da Preta Gil, falando com a apresentadora Ana Maria Braga. Ela faz um relato. E o que me espanta, doutor, o que dói, né, nesse áudio, é que ela ali, eu acredito que ela ainda não tinha noção da gravidade daquilo que iria lhe tirar a vida. Muito breve, né? Porque no final do ano passado, a cantora já tinha passado o Natal e o Réveillon no hospital. Então, de lá para cá... evoluiu muito rápido. Na verdade, André, o que nos admira e ao mesmo tempo enche os olhos é a vontade de viver da Preta, né? A Preta tinha uma vontade de viver e todas as vezes que ela se referia à doença dela, mesmo já sabendo que era uma doença metastática, mesmo já sabendo que era uma doença que foi diagnosticada numa fase avançada, ela sempre citava a possibilidade de cura. A gente sabe que, infelizmente, na fase em que o diagnóstico da Preta aconteceu, as chances de cura são mínimas, porque já era uma neoplasia metastática. Então, mesmo que ela respondesse aos tratamentos instituídos, a chance de recidiva era muito alta. Mas, ainda assim, todas as vezes que ela se referia aos tratamentos, à finalização de algum ciclo de tratamento, ela sempre falava em cura. Então, assim, uma vontade de viver. Também uma mulher muito jovem, né? Uma neta muito novinha, uma vida inteira pela frente. Então, a gente precisa focar nisso para prevenir que outras pessoas tão jovens como ela precisem passar por essa situação. É verdade. Vamos lá, vamos ouvir a fala da Preta Gil. No meu caso, eu já estava há uns 6 meses com uma prisão de ventre absolutamente exagerada, 10 dias sem ir ao banheiro. Quando eu fazia as fezes com sangue, com o muco, ela tinha um formato diferente. Isso é uma coisa que você está em casa e fala, ai meu Deus, que nojo. Não, é importantíssimo a gente olhar as nossas fezes, porque ela diz muito sobre a nossa saúde, sobre o nosso organismo. E aí ela saía achatada, eu olhava aquilo e achava normal. Eu falava, não liguei que aquilo pudesse ser algum sinal. Eu comecei a ter picos de pressão alta, muita dor de cabeça. Tanto é que a primeira internação que eu tive, que eu passei mal, eu fui internada e o diagnóstico foi uma cefaleia, foi uma dor de cabeça e me indicaram procurar um neuro. Isso foi numa quarta. Eu acordei de manhã, numa quinta-feira, depois de ter voltado do hospital, fui ao banheiro normalmente e quando eu fui andar até o banheiro, eu senti escorrer uma coisa nas minhas pernas. Quando eu olhei era sangue, mas não era pouco sangue, era muito sangue. E aí eu comecei a me sentir mal, fiquei tonta com aquele sangue todo, tive um desmaio, me levaram às pressas para o hospital, na emergência. Quando eu entrei na emergência, os médicos já pediram exames, como tomografia, ressonância. Na primeira tomografia já apareceu o tumor. E é importante a gente falar, eu não fiz colonoscopia, que é um exame muito importante. Se você tem algum caso de um parente que teve um câncer no intestino, vamos supor, o seu avô, sua avó, seu pai teve com 60 anos, você faça com 50 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque na colonoscopia você descobre os pólipos. Isso. Esses pólipos, na própria colonoscopia, que é um exame, que não é um exame muito acessível, a gente tem que dizer isso, na rede pública, como um preventivo. Né? Não espera passar mal, não espera sentir alguma coisa para fazer. Tem 45 anos, já vai. Ou tem algum caso na família, já marca. E aí o pólipo, ele tira na hora, na colonoscopia já tira, porque ele pode virar um câncer. O meu, por exemplo, ele é assim, ele é um pólipo. Acabou? Pronto.
tá? Tá aí a fala da cantora Preta Gil. Ela fala algumas coisas, doutora. Ela fala da mudança do hábito, né? E ela fala também do formato das fezes. Ela cita o que a gente chama de sinais de alarme, né, André? O paciente jovem, ele precisa estar atento ao seu corpo. Porque pela idade em si, se você não tem histórico familiar, você não... Abaixo dos 45 anos, assintomático, você não fecha critérios para realizar uma colonoscopia. Então, você precisa observar o seu corpo. Você precisa observar os sinais de alarme que o seu corpo emite. E quais são os sinais de alarme para a gente pensar numa possibilidade de estar diante de um câncer de intestino? Sangramento nas fezes, alteração no hábito do intestino. Então, seu intestino sempre foi normal, de repente está muito preso e você passa mais de uma semana sem evacuar, ou então surgiu uma diarreia que não existia antes, uma dor abdominal persistente, anemia, sangramento nas fezes, como a gente já falou, e perda de peso não intencionada. Então, esses são os principais sinais de alarme que podem estar associados ao câncer de intestino. Ah, doutora, todo sangramento nas fezes vai indicar um câncer de intestino? Não, não é bem assim. A maior parte dos sangramentos nas fezes estão relacionados às doenças orificiais. O que é isso? As doenças do próprio canal anal, não alcançando o reto e nem o intestino. Mas ainda assim é um sinal de alarme. Precisa ser cuidadosamente avaliado esse sangramento por um médico especialista para a gente definir junto se está no momento da colonoscopia ou não. E outra coisa que ela fala é sobre a necessidade da colonoscopia. Eu vou fazer alguns adendos aqui. A Preta relata que quando chegou no hospital foi feito um exame de imagem, uma tomografia ou ressonância, e que foi visto a lesão. Aí é onde mora o perigo. A tomografia e a ressonância são exames que, na maioria das vezes, só vão visualizar essas lesões quando ela já está em fase avançada. Não são os exames para detectar o câncer de intestino na fase precoce, na fase inicial. O exame para isso é a colonoscopia. Então, nunca um exame de imagem vai substituir a necessidade da colonoscopia. E uma outra coisa que ela citou foi em relação à idade da colonoscopia. Eu só queria fazer um breve ajuste. A idade que todo mundo precisa fazer a sua primeira colonoscopia é aos 45 anos. Independente do sexo, independente de sintomas, aos 45 anos você tem que fazer a sua primeira colonoscopia. Porém, se você tem câncer de intestino na família, principalmente em parentes de primeiro grau, essa colonoscopia precisa ser antecipada. Inicia aos 40 anos ou 10 anos antes da idade que o seu parente mais próximo foi diagnosticado. O que vier primeiro, por exemplo, se o seu pai teve câncer de intestino aos 30 anos, a sua primeira colonoscopia tem que ser feita aos 20 anos. Doutora, mas assim tão cedo, aos 20 anos? Sim, aos 20 anos. Então, a gente precisa se atentar a isso, porque é o que vier primeiro. Se for os 40 anos, a sua idade, aí você vai iniciar assim, mas se o seu parente que teve foi muito jovem, você também vai precisar iniciar esse rastreamento ainda mais jovem. Uhum. Tem uma pergunta aqui, doutora, da Fabiana Mendonça. Ela diz o seguinte: doutora, boa tarde. Sei que devo começar o rastreio com 45 anos, mas quem tem problemas gastrointestinais e toma algum remédio tipo os prazóis, deve começar o rastreio antes? Não existe nenhum indicativo de que o uso mesmo prolongado de prazol aumente o risco de câncer de intestino. Não existe. Saiu alguns estudos há alguns anos tentando correlacionar o uso prolongado dos prazóis com o aumento do risco de câncer de estômago, mas esses resultados não foram reproduzidos por outros estudos, então a gente não faz essa correlação entre o uso de prazóis e aumento do risco de câncer, nem de estômago, muito menos de intestino. O que vai indicar a antecipação da colonoscopia vai ser o surgimento de algum sinal de alarme antes dos 45 anos. Ok. Eu vou pedir agora para o Marcão colocar as outras imagens, Marcão, que são as imagens da colonoscopia. Você vai ver o colonoscópio, tá? Esse exame é feito sob sedação, sob um preparo.
é preciso limpar o intestino completamente, tá? E depois eu vou te mandar aí, Marcão, essa é para depois do intervalo. É a questão da retirada dos pólipos. Por quê? Eu já fiz isso, tá, gente? Eu já fiz isso. E acredite, não tem dor. Não existe nenhum tipo de dor. Não tem. Você não sente nada. Você está sedado. Se alguém aqui já fez endoscopia, a sedação é a mesma, né, doutora? Praticamente é a mesma. É a mesma sedação, você não sente nada. O exame da borracha, como chamam aqui no interior, tá? Muita gente ainda chama tá aí, isso aí é o colonoscópio. É um tubo absolutamente flexível, não é um tubo rígido, em que ele percorre o intestino por dentro e consegue avaliar detalhadamente. Por isso que é tão importante a limpeza completa do intestino, porque as lesões polipoides, os pólipos, eles podem, na maioria das vezes, eles medem menos de 1 centímetro. Então, qualquer resíduo fecal que fique ali no seu preparo e que não possa ser removido durante a colonoscopia pode recobrir um pólipo. E isso dificulta a avaliação completa. Então, quanto mais líquido estiver a eliminação pós-preparo, maior o sucesso do exame, porque o colonoscópio, ele tem a capacidade de aspirar. Então, a gente aspira todo o líquido que resta no seu intestino após o preparo. Vejam nessa imagem do meio, como assim, a mucosa está absolutamente límpida, brilhante. A gente consegue avaliar até os pequenos vasos que estão na camada submucosa do intestino, avalie as lesões. As lesões são bem perceptíveis quando o preparo está assim, tão bom. Então, é por isso que a gente tem que ter atenção a isso. Aí, vejam nessa imagem que a gente consegue visualizar todo o percurso que obrigatoriamente tem que ser realizado na colonoscopia para ser considerado uma colonoscopia completa. Então, o aparelho entra pelo canal anal, percorre o reto, o sigmoide, que é essa parte que faz aí uma curva mais acentuada, sobe pelo cólon descendente, atravessa o cólon transverso, que é essa parte horizontalizada da imagem, e desce pelo cólon ascendente. Essa parte mais gordinha, onde vocês estão vendo a ponta do aparelho na imagem, é o que a gente chama de seco. É a parte final do intestino grosso, considerando de baixo para cima, digamos assim. Então, essa parte é a parte que separa o intestino grosso do intestino delgado, do intestino fino. E aí, para ser considerada completa, a colonoscopia precisa chegar pelo menos até aí. E aí, como bônus, e como todo bom colonoscopista que se preza vai fazer, é adentrar a porção final do intestino delgado, que é o que a gente chama de ilho. Então, aí a gente faz uma curva para a esquerda e adentra no ilho terminal e avalia também uma porção do intestino fino. Não é obrigatório, mas, mais uma vez falando, todo colonoscopista que se preza vai fazer. Perfeito. Muito didático, né, gente? Esse programa de hoje aqui, você está vendo muitas imagens. Se você perdeu, André, eu tava ouvindo, mas eu queria ver, não tem problema. Você vai poder ficar tranquilo, vai poder assistir no NN Play logo mais. Assim que terminar o programa, fica disponível lá, ou então no nosso canal Saúde em Foco com André Pepsi, também no YouTube. Fica lá todos os programas gravados, armazenados, e amanhã tem os cortes no YouTube, Instagram e TikTok. Tá certo? Você vai ver todos esses cortes. Vou pro intervalo, vou tomar uma água com a doutora. Na volta, você vai ver como é que o colonoscópio ele pode remover esses pólipos, né? Dói, André? Nada. Você não sente absolutamente nada, né? No meu caso, quando eu fui fazer há uns 3, 4 anos atrás, tinha lá quando eu peguei o nome, eu digo, vou morrer. Tinha lá pólipo céssio serrilhado, né? Daqui a pouco eu vou perguntar à doutora o que é isso. Eu estava tranquilo, foi retirado. Tem uma coisa que você vai ver. Não vale esses exames, não. Tá? Entregue para o especialista. Vai lá no NPDC, a doutora Ana Paula vai fazer como um excelente profissional. Um grande abraço da doutora Ana Paula, né? E todos que fazem o NPDC aqui, porque esse pólipo todo pólipo é uma lesão pré-cancerígena, tá certo? Mas lá tem um negócio lá chamado margens livres, retirado com margens livres. Eu não vou dizer o que é, não.
A doutora vai explicar pra gente aqui depois do intervalo. Eu volto já, não sai não daí. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. Na Boa Terra Chevrolet você encontra os modelos mais vendidos da marca, os SUVs mais queridos.
1h32. Boa tarde. Doutora, de volta aqui com a doutora Maiara Mendes, gastroenterologista e endoscopista. O assunto câncer coloretal, o que você precisa saber sobre o problema que provocou a morte da cantora Preta Gil. Doutora, tem uma participação aqui da Jucimar Reis. Ela diz assim: boa tarde, doutora. Minha mãe teve agora um começo de câncer e está se tratando com 66 anos. Eu tenho 31. Com quantos anos eu tenho que começar a fazer os exames? Teoricamente, aos 40. Aos 40, você e todos os outros parentes de primeiro grau precisam iniciar esse rastreamento. Se houver algum sintoma gastrointestinal, o ideal é procurar e fazer uma consulta com um gastroenterologista para ver se algum desses sintomas indica que essa colonoscopia seja realizada ainda antes dessa idade. Mas caso sejam parentes absolutamente assintomáticos, pelo que os estudos nos mostram, aos 40 anos. Tá. Vamos voltar lá para as imagens. Marco Aurélio, agora sim a gente vai mostrar aqui para a nossa audiência, quem está acompanhando a gente aí, quem não está acompanhando, vai assistir depois no NN Play, a retirada do pólipo, tá? Que são aquelas bolinhas que a doutora mostrou aqui, mas aquilo ali é apenas um formato. Existem outros formatos. Sim. Aquele pólipo césseo serrilhado é um formato mais plano e esse é mais difícil. O médico tem que ser muito atencioso porque a parede do intestino, vocês estavam vendo aí, né? Quando a bolinha é mais fácil, né? Quando o pólipo está daquele jeito ali, em formato daquela bolinha, é mais fácil. Mas o césseo serrilhado, ele é plano. Então, tem que ter muito cuidado e tem que ficar muito atento, porque pode passar despercebido. Isso, e por isso a importância de você procurar um profissional com uma expertise necessária para fazer esse exame, entendeu? Não é qualquer profissional. Então, assim, estudem sobre o profissional que vocês estão procurando, procurem um profissional que tenha uma boa formação, que utilize aparelhos de alta resolução, porque existem vários fabricantes de aparelho, várias gerações de aparelhos de endoscopia e colonoscopia. Então, procure uma clínica que tenha bons profissionais e bons aparelhos para você fazer o seu exame. Não é apenas fazer, mas que seja bem feito, né, André? Perfeito. O Marco Aurélio vai colocar na tela aí o colonoscópio fazendo a retirada de um pólipo, tá? O próprio aparelho, na sua ponta... Doutora, eu não sei como é que é o nome daquele bichinho que morde ele e puxa, né? Alça. É aquela alça, Isso. Sim. O aparelho de colonoscopia e de endoscopia também, eles têm um canal de aspiração, que é um canal onde a gente consegue retirar todo o líquido que sobrou do preparo, e um canal que a gente chama canal de insuflação, que tem também o canal de trabalho. Ou seja, o que é o canal de trabalho? É um trajeto onde eu consigo passar os materiais necessários para realizar os procedimentos. Então, vejam aí, nessa imagem, esse tubo preto é o colonoscópio e essa imagem prateada, essa bolinha, esse círculo que a gente chama de alça, é o material que a gente utiliza para retirar os pólipos. Essa imagem está perfeita, dá para ver perfeitamente. Normalmente são materiais metálicos, então a gente circula o pólipo e faz o corte desse pólipo, que pode ser esse corte pode ser realizado, que a gente chama a frio, sem necessidade de bisturi elétrico nem de passagem de corrente elétrica, ou para determinados pólipos com maior risco de sangramento, a gente passa corrente elétrica para fazer a cauterização do local. Esse é apenas um dos métodos para retirada de pólipos. A escolha do método que vai ser utilizado para a retirada do pólipo depende de vários fatores, depende do tamanho, depende da morfologia, como o André falou. Os pólipos, eles podem ser muito planos, muito sutis. Então, nesses casos, podem ser utilizadas técnicas mais avançadas para retirada, em que a gente injeta uma solução ali na base do pólipo para ele subir e aparecer mais pra gente, digamos assim, e a partir daí é que a gente faz esse enlace dele com a alça e a retirada, esse procedimento
que eu descrevi agora, o que nós chamamos de mucosectomia. Então, existem várias formas de retirar as lesões que surgem no intestino, e aí o médico precisa estar ali capaz de realizar a melhor técnica para aquele tipo específico de pólipo que foi detectado. Perfeito. E a última imagem é exatamente o pólipo céssio serrilhado, que você vai ver agora na imagem do colonoscópio. Você vai ver que ao invés de uma bolinha, ele é plano no tecido interno, né, do intestino. Então, daí você vai ver que é grave, né? Tá aí, ó. Tá? Essa lesão, né, doutora? Pode ser muito mais sutil ainda, André. Essa lesão que você está mostrando é uma lesão plana também, como você mesmo citou, mas já é uma lesão que nós chamamos de lesão de crescimento lateral. O que é isso? É uma lesão que cresce para os lados de forma muito mais plana, como você citou, mas ela já é uma lesão aí maior do que 10 milímetros, maior do que 1 centímetro. Então, essa especificamente já é mais fácil de ser visualizada. Mas imagine uma lesão com essas características medindo 6 milímetros. Uma coisinha bem pequenininha que ainda não adquiriu essa nodularidade que a gente visualiza aí na imagem. Então, ela pode ser uma coisinha bem plana. E ainda tem algo a mais, é que mesmo que o preparo esteja excelente, essas lesões, elas têm uma forma de ser recobertas por um muco. Então, mesmo que esteja muito limpo, ela pode estar recoberta por muco. Então, o colonoscopista precisa estar atento e precisa estar ciente dessa relação para quando ele vê ali um mucozinho na parede do intestino, ele se incomodar com aquilo e ir lá retirar para ver se por baixo daquele muco não tem uma lesão ali se escondendo. Ok. Doutora, o câncer coloretal é silencioso nos estágios iniciais. Como isso afeta o diagnóstico precoce? Pois afeta drasticamente, né? Porque a única forma, então, já que ele é tão silencioso, de se fazer o diagnóstico é se a gente fizer o exame mesmo sendo assintomático. Porque realmente é a necessidade de resolver aquilo ali enquanto não é algo invasivo. Isso afeta demais, porque muitas vezes se torna difícil convencer o paciente de que, olha, você não sente absolutamente nada, mesmo você sendo totalmente rígido, mesmo você não tendo nenhuma doença, você precisa fazer esse exame. Ainda existe um estigma em cima da colonoscopia, infelizmente, mas graças a Deus isso está sendo quebrado aí ao longo dos anos, e se Deus quiser, daqui a pouco não vai haver nenhum estigma sobre isso. Assim como ainda existe algum estigma para o homem sobre a necessidade da prevenção do câncer de próstata, né? Por conta do exame do toque. E por conta do exame do toque, enfim. Mas diferente do câncer de próstata, o câncer de intestino, ele tem essa possibilidade da interrupção, entendeu? Do processo, que é a retirada dos pólipos. O de próstata, a gente quer descobrir em fases iniciais, mas quando vem a alteração, na maioria das vezes já é câncer realmente. E na colonoscopia, não. No intestino, não. Existe a possibilidade de a gente descobrir enquanto ainda é pólipo, enquanto ainda são lesões pré-cancerígenas, para a gente poder retirar. Uma coisa que pode estar passando na cabeça de quem está ouvindo, doutora, dos nossos ouvintes e telespectadores, é quanto tempo demora uma colonoscopia. Embora, para nós pacientes, isso não tenha a menor importância. Você está sedado, você está dormindo. E um sono, diga-se de passagem, muito gostoso, né? Você está completamente ali, tranquilo, e não vai sentir nada. Quem fez endoscopia é quase a mesma coisa, tá? Então, doutora, claro que tem casos e tem casos. Tem casos que a colonoscopia vai demorar um tempo. Mas se fosse uma média, qual o tempo médio de duração de uma colonoscopia? De 15 a 30 minutos em média. E esse tempo tem uma importância. O exame ele não pode ser realizado muito rapidamente, André. Hoje em dia a gente vive a era da medicina baseada em evidência.
E os estudos mostram que uma colonoscopia realizada em menos de 6 minutos está associada a uma grande chance de perda de pólipos, de deixar passar lesões que seriam vistas se você fizesse o exame de uma forma mais detalhada. Então, em média, entre iniciar o exame, chegar no ponto final e fazer toda a análise do intestino e do reto, em média se gasta entre 15 e 30 minutos. Mas como você mesmo falou, esse tempo pode variar. Alguns intestinos são mais difíceis de ser percorrido, é mais difícil de chegar ao ponto final do exame, se encontrar alguma lesão e precisar ser retirada. Então, algumas coisas influenciam no tempo, mas de modo geral, entre 15 e 30 minutos. Tá. Paciente geralmente sai dali com material colhido para fazer biópsia, né? Eu acho que quantos por cento desses casos você escolhe um material para que o paciente leve para análise tecido? Então, só vai haver material se houver lesão. Não havendo lesão, são casos muito específicos que vão precisar de biópsia numa colonoscopia normal. Mas falando em câncer de intestino, só vai haver biópsia se houver pólipo ou se houver lesão que precise de diagnóstico histológico, que seria a análise da biópsia. O que os estudos preconizam falando de um modo geral, assim, é que todo colonoscopista tem que ter uma taxa de detecção de pólipos ali em torno dos 30%. Ou seja, 30% dos exames que eu faço, para eu me considerar um bom colonoscopista, eu tenho que achar pólipo. Porque essa é a taxa que mede a qualidade do médico colonoscopista. É uma das taxas que mede a qualidade da colonoscopia e do médico colonoscopista. Então, em média, 30% dos pacientes vão apresentar pólipo. E vão precisar de biópsia, consequentemente. Doutora, quais os avanços mais recentes no tratamento do câncer coloretal? Vamos falar aí de cirurgia, quimioterapia, terapias-alvo e também da imunoterapia. Então, o maior avanço é realmente a imunoterapia. Cada vez mais a gente consegue fazer estudo molecular das lesões e aí a partir desses estudos a gente consegue fazer um tratamento muito mais personalizado, seja com a quimioterapia mais direcionada, seja com a imunoterapia. E as cirurgias também estão sendo cirurgias muito menos invasivas, muito menos, tem a cirurgia robótica hoje em dia e tem cirurgia por vídeo e a própria colonoscopia. É um grande avanço o fato de você ter a possibilidade de tratar um câncer sem precisar de cirurgia. Então, mesmo quando já é câncer, se está nas suas fases iniciais, pode ser retirado pela colonoscopia e existem critérios que precisam ser preenchidos para ser considerado cura, mas mesmo pela colonoscopia, a gente retira, preenche os critérios de cura e o paciente fica apenas em acompanhamento. Doutora, você acredita que o caso da Preta Gil, ela, por ter trazido visibilidade ao tema, você acredita que episódios como esse ajudam a conscientizar a população? E o que é que ainda falta em termos de prevenção e informação? Com certeza ajuda, né, André? Infelizmente, a gente não queria que acontecesse, a gente não queria que precisasse haver esses episódios, precisasse haver a perda de uma pessoa tão jovem para que seja dada visibilidade a uma doença tão importante. Mas a gente sabe que sim, isso acaba influenciando para que a gente fale mais sobre isso e para que as pessoas entendam mais a necessidade da prevenção. Então, é preciso prevenir sim, não vamos esperar as tragédias acontecerem para a gente entender a importância da prevenção e é se cuidar e fazer a colonoscopia no tempo certo. Perfeito. Gente, se você sentiu algum desses exames, ou se você sente algum tipo desses sintomas que a gente falou aqui, mudança no hábito intestinal, fezes em formato de fita, sangramento, e tem um detalhe, às vezes esse sangramento ele se torna invisível. Existe um exame que você pode fazer lá no LACEL, você vai fazer o exame do exame de fezes, e pedir um exame oculto, um exame de sangue oculto nas fezes.
tá? Geralmente o médico vai pedir isso para você. Mas você pode, se sentindo esse hábito assim, né? Não deixe para... Sabe, já que você pode ter medo, eu sou o contrário de todo mundo, doutora. Eu, quando tenho sintoma de alguma coisa, eu corro logo para resolver. Mas tem gente que não é assim, principalmente homem. Homem não é assim. Homem, enquanto tiver... Não tem nada não, né? E pode ser tarde demais. Então, esse exame de sangue oculto nas fezes, como o próprio nome fala, ele é um sinal. É apenas um sinal. Não quer dizer que é determinante. O exame de sangue oculto nas fezes, André, a gente até tentou colocar isso como método inicial do rastreamento do câncer de intestino e está na maioria dos guidelines, na maioria dos consensos, ele enquanto fase inicial do rastreamento. Mas por que é difícil de colocar isso à frente da colonoscopia? Primeiro, porque para ser realmente validado enquanto método de rastreamento, a técnica de análise das fezes para detectar o sangue tem que ser feita por técnicas específicas, que é o que a gente chama de fluorescência, e muitas vezes não é a técnica que a maioria dos laboratórios usa, a menos que seja especificamente solicitado pelo médico. E segundo, porque para realizar esse exame é preciso um preparo alguns dias antes. Não comer carne vermelha, por exemplo, não fazer um exercício extenuante, porque tudo isso pode influenciar numa errônea positividade do exame. Se você comer uma carne muito mal passada um dia antes de coletar suas fezes e você coletar, pode vir positivo sangue oculto mesmo sem ser realmente positivo. Então, existem muitos pormenores associados à medição do sangue oculto nas fezes que acabam fazendo com que ele seja muito mais limitado. Então, ele, na nossa população atualmente, a gente não consegue usar ele como substituição da colonoscopia jamais. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, é um indício, como você falou, mas a gente precisa da colonoscopia realmente. Perfeito. Olha, gente, você pode entrar em contato com o atendimento da doutora Maiara Mendes, que atende aqui no CDTAG, tá? O telefone é 99318-8282. WhatsApp, tá? 99318-8282. Doutora Maiara Mendes é gastroenterologista e endoscopista. Faz a endoscopia e faz também a colonoscopia. Não deixe, não ache, né, nada. A Preta morreu com 50 anos. A gente não quer aterrorizar, a gente não gosta de fazer isso. Tá aí as redes da doutora, tá? Você coloca no Instagram, @doutora Maiara C. Mendes, tudo junto, no Instagram. Lá você vai ver diversas dicas do seu dia a dia e de vários tratamentos que ela faz aqui na nossa cidade. Então, como eu falei aqui, 99318-8282. Não deixe, não ache nada. Né? Ao sentir os primeiros sintomas, procure a ajuda de um profissional, procure a ajuda de um especialista, né? Se você gosta de viver, se você quer viver, se quer ter qualidade de vida, é assim que se deve portar. Doutora, muito obrigado e até daqui a 15 dias, se Deus quiser. Obrigada, André, obrigada a todo mundo que ficou com a gente e vamos lá, em 15 dias estamos de volta. Bacana, um abraço aqui para Paula Costa e para Dona Hilda e para Neide também, que não perde um Saúde em Foco. Gente, amanhã eu vou receber a Júlia Sabrina, ela é fisioterapeuta e a gente vai falar sobre fisioterapia pélvica. Por que isso é importante? É muito importante. Tem gente que não segura a bexiga, por exemplo, né? Não vou fazer na calça, então tem que correr pro banheiro. A fisioterapia pélvica pode ajudar a você a melhorar isso e outras coisas mais. Então você vai saber amanhã com a fisioterapeuta Júlia Sabrina e também meu querido professor psicólogo Luiz Geraldo Guzmão Filho, que é coordenador aqui do curso de psicologia do SESMAC. Os dois vão estar com a gente aqui para falar sobre esse assunto, tá bom? Boa tarde, fiquem todos com Deus. Se ele permitir, amanhã a gente volta às 13 horas. Tchau. Saúde em Foco.